Olá, meus amigos, internautas e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reina e viva em vossos corações. Hoje eu quero falar o porquê somos a justiça de Deus. De onde nasceu essa ideia, esta revelação, este ministério abençoado por Deus, localizado em Governador Valadares, no bairro Altinópolis, na rua Padre Antônio Vieira, 290. Queridos, quando nós olhamos para o que éramos antes, outrora, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos rivais de Deus. Mas Deus nos fez justiça através de Cristo. Se nós observarmos o que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus, nos mostra que sua vontade para a humanidade sempre foi a de que estivéssemos perto dele. Mesmo com uma natureza que nos separava e nos afastava de Deus por causa do pecado, seu amor para conosco foi tão grandioso que ele, através da sua obra vicária na cruz, nos tornou Filho de Deus. Mas o que é que nos fez sair de uma posição tão horrível como antes? Nós estávamos distantes de Deus, éramos filhos da ira, pecadores, injustiças, trevas, para estarmos agora numa posição totalmente contrária à posição antiga. Em uma posição de paz, livres da culpa do pecado, onde ele nos chama de justo. E justo é aquele que foi feito como deveria ser. Aquele que tem tudo acertado com Deus. Aquele que foi declarado inocente. Meu amigo, tal posição nunca poderia ser alcançada por nossa própria força, ou manifestando a nossa própria justiça. Estar diante de Deus é como trapos de imundícia antes. A justiça de Deus, que é o ato de Deus que declara uma pessoa justa, livre do pecado, foi o que nos proporcionou estar nesta nova e tão elevada posição. Alguém deveria morrer para que a justiça de Deus fosse feita. E sabe quem foi? Sim, é claro que você sabe, é o próprio Cristo, o nosso Senhor. Em substituição a nós, ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Em outras palavras, a Bíblia diz no Velho Testamento que a pessoa que matasse pagaria com a morte. No Velho Testamento a lei era clara. Então, aqui se faz e aqui se pagava. Agora, na graça, nós nos tornamos justiça de Deus. Deus nos fez justiça pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Era necessário que alguém morresse. É por isso que podemos viver hoje em plena comunhão e paz com Deus. É por isso que hoje, por causa da justiça de Deus, podemos permanecer em sua presença sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Fomos perdoados, justificados pelo Pai. Isto nos dá o direito legal de olharmos para Deus, estarmos com Ele, ouvi-lo, ter nossas orações respondidas e sermos dirigidos por Ele em todo o nosso caminho. Enfim, podemos hoje livremente chamá-lo de Pai. O desejo de Deus, meu amigo, é que vivamos à altura desta palavra tão libertadora. Você foi declarado
aceito por Deus. Chega de viver debaixo de um jugo que não é para você. Você não nasceu para andar cabisbaixo, chorando pelos cantos, achando que você não é nada e mergulhado num profundo complexo de inferioridade, autorrejeição e medo. Você nasceu para dar certo. E isto só é possível quando você entende sua posição diante de Deus, que é a de justiça. Assim como você foi feito filho de Deus, você também foi feito a justiça de Deus. Declara para você agora mesmo, declara isto a você mesmo e para todas as hostes espirituais, que você é justiça de Deus. Não importa o seu passado, não importa quem você era, não importa o que você fez no passado. Uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, uma vez que você reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, uma vez que você clama a Ele por perdão dos seus pecados, crer em Jesus e é batizado e vive uma vida a Cristo e sacrifica o seu passado, sacrifica a sua vida própria por amor a Cristo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe. Pense nestas palavras e nunca mais fique de cabeça baixa com qualquer palavra de alguém que vinha a você querendo te pôr por inferior, ou te colocar por baixo, ou querer te humilhar por causa do seu passado. Em Cristo fomos feitos justiça de Deus. E nós cremos nisso. A fé é a base do nosso ministério. O nosso ministério é afirmado através da fé na palavra de Deus. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Justiça de Deus. Porque fomos feitos justiça de Deus.